telespectadores, vocês assistem agora o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou teólogo e psicanalista. Falo em nome do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. No programa anterior eu falei sobre o aborto e deu uma repercussão extraordinária. Nós recebemos 275 e-mails aqui no Instituto com as mais variadas formas de perguntas. Eu quero me dirigir aos meus queridos telespectadores com respeito e com amor. É por amor à sociedade, é por amor ao ser humano, que nós trazemos a público uma questão tão pessoal e tão profunda, e ao mesmo tempo tão ignorada pelos homens que deveriam falar de tema tão profundo quanto o aborto e suas consequências. Eu tenho aqui uma pergunta, na verdade é uma pergunta e uma afirmação de uma telespectadora que não quis se identificar. Ela nos acompanha de Rio Bom. Ela diz assim: Dr. Schaeffer, as campanhas que se fazem no carnaval para usar preservativo não estão incentivando o sexo aleatório, o sexo livre, provocando consequentemente mais aborto? Eu concordo plenamente com nossa amiga telespectadora. Vejam, meus queridos, a humanidade está mergulhada numa treva densa pela falta de conhecimento. Quantas pessoas têm seu destino interrompido, sofrem, padecem, se torturam por causa de um aborto praticado e não tratado. Eu atendo no meu consultório basicamente 10 pessoas por dia. E dentre essas 10, 2 ou 3 têm algo, quando mulheres têm algo mal resolvido com relação aos abortos. Por quê? As religiões deixaram isso de lado. Claro que todas as religiões falam sobre o sexo responsável, o sexo no casamento, e são contra o aborto. Eu concordo plenamente, e as religiões estão certas. Mas nós vivemos uma outra realidade, além do certo e do errado, que é a desinformação, o que acontece com a alma abortada e o que acontece com os pais, com os irmãos que têm almas abortadas na família. Há almas abortadas, natimortos, suicídios e homicídios. Esses fatores ocorridos na família até 7 gerações atrás são funestos para as gerações atuais e pode alcançar negativamente as gerações vindouras. Porque essas ressonâncias são arquivadas num campo chamado cientificamente de campos mórficos. Ouçam bem, meus queridos telespectadores. Eu lhes falo com uma visão científica sobre a vida, enquadrando também a questão do aborto. Toda a mãe que abortou, independente se foi voluntário ou se foi provocado, nós não estamos aqui para dizer que assim é certo, que assim é errado. Nós dizemos o seguinte: o erro tem que ser consertado. Precisa dar um destino para aquele ato. Desde o momento em que houve a fecundação, aquela sagrada vida se fez presente, se fez histórico naquela família. Se uma mãe teve 3 gestação interrompida e teve apenas um filho, ela tem que contar 4 filhos. Mas, culturalmente, nós não contamos, porque a cultura diz que não precisa. Meus queridos telespectadores, quando a mãe não conta os natimortos e nem os abortados, eles foram excluídos da família. E esta exclusão
vai fazer com que as ressonâncias alcancem aquele filho único. Aquele filho único vai ser rebelde, vai muitas vezes demonstrar ódio contra a mãe, ódio contra o pai, vai demonstrar rebeldia na escola, vai demonstrar rebeldia em qualquer lugar que ele se encontre. Esta é a forma silenciosa, entre aspas, dos abortados que reclamam o reconhecimento. Nós tratamos aqui crianças de 7, 8 anos, 6 anos, que têm em suas ressonâncias com o diagnóstico de hiperatividade, até de bipolaridade. Mas, na verdade, é a energia da ressonância da alma abortada que lhe tira do centro. Nós estamos falando sobre este tema, como eu disse, com amor e carinho a você que nos assiste. Nós temos a obrigação, eu como doutor em psicanálise, como doutor em ciência mental, em teologia, eu tenho a responsabilidade de falar a verdade para você. Eu quero te ajudar a resolver os seus problemas. Eu quero que você seja feliz. Eu venho a público para dizer que isto precisa ser levado em consideração. Nós vivemos numa sociedade hipócrita, onde aquilo que realmente, de fato, tinha que ser falado, não é falado. É jogado a sujeira por baixo do tapete, mas não é falado abertamente. Nós temos este lema e esta responsabilidade com você, querido telespectador, trazer temas, embora polêmicos, mas verdadeiros, que uma vez resolvido, poderá tirar a sua vida do sofrimento, tirar a sua vida dos fracassos. Eu quero falar sobre um tema bastante interessante, que é o filho substituto. A visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? Preste atenção. Inclusive, nós temos um curso aqui no IPTH de formação em psicanálise sistêmica com ênfase em terapia holística. Ou seja, nós criamos uma nova ciência, que é a ciência sistêmica. Quando nós olhamos para uma pessoa com um problema, nós somos obrigados pela visão sistêmica a olhar para o sistema familiar de sua origem, para os seus ancestrais e para analisar também a questão dos natimortos e das almas abortadas. Eu estava falando sobre o filho substituto. Quem é o filho substituto? É aquele filho que nasce depois da morte de alguém, ou depois que a mãe aborta uma ou duas crianças, e aí ela tem uma gestação e aquele filho então nasce. Este filho, ele poderá desenvolver sérios problemas. O filho substituto, ele se comporta de uma forma a chamar a atenção. Ele quer a atenção somente para ele. Parece que o mundo todo gira em torno do filho substituto. Por quê? Ele está reclamando pelo irmão que morreu a atenção que não foi dispensada. O filho substituto, ele tem dificuldade de se encontrar na vida, ele parece que nunca está no seu lugar, parece que há um peso sobre ele e ele tem sérias dificuldades para se firmar num trabalho ou num curso de faculdade, ou tem dificuldade de aprendizado. Por que o filho substituto sente este peso? Meus queridos ouvintes, o nosso destino é coordenado pelo nosso inconsciente. E dentro deste compartimento mental profundo, chamado inconsciente, está o roteiro do nosso destino. E dentro do inconsciente está aquilo que chamamos de lealdade. O sentimento mais nobre do ser humano é o sentimento de amor e lealdade. Quando o filho nasce depois que morreu um ou dois irmãos, ou que foram abortados, ele sente um peso sobre ele.
como se ele dependesse dos outros, que os outros morressem para ele viver. É nesta dinâmica que o inconsciente do filho substituto desenvolve o seu programa de destino. É como se ele não fosse digno de viver. E o que acontece daí com relação aos pais? Todo o amor que não foi possível doar aos filhos que morreram pelo aborto ou natimorto é dispensado àquela criança. Ela se torna mimada, se torna cheia de mania, cheia de dengo, normalmente é irresponsável e acaba de uma forma, se os pais não tiverem toda a atenção, ela acaba desencaminhando no seu futuro. Por quê? É como se ela tivesse na dinâmica, né? Na verdade é no inconsciente, é como se a dinâmica dissesse assim: como eu posso ser feliz se para mim nascer alguém teve que morrer? Esta é a dinâmica do filho substituto. Nós não encontramos isso apenas em crianças. Nós encontramos adultos fracassados, adultos depressivos, adultos com sérios problemas de neuroses e psicoses. E quando vamos avaliar o inconsciente dessas pessoas adultas, 50, 60 anos, a gente vai identificar no inconsciente deles o processo de honra àqueles irmãos abortados. E aí, ele viveu esses 50, 60 anos, não foi feliz, não conseguiu se realizar no amor, nem na profissão, e ele se sente a pior espécie de pessoa. Por quê? A ressonância da lealdade o acusa, muito embora ele não tenha culpa nenhuma. Eu quero que você, meu querido telespectador, faça uma análise sobre a sua vida. Faça uma análise sobre a sua família. Observe, faça um histórico, escreva o contexto da sua família. Se houve mortes prematuras, anote. Se houve abortos, se houve mortes prematuras, ou natimorto, ou se houve algum tipo de evento escondido na família, que nós chamamos isso de segredo familiar, procure conversar com seus pais, com seus avós. Quem sabe você, analisando o histórico genealógico, você poderá descobrir qual é a razão do seu sofrimento. Não tenha dúvida, meu querido telespectador. Nós pertencemos a uma grande corrente genealógica. E se os elos atrás de nós estão enfraquecidos, o fluxo do amor, o fluxo do sucesso é impedido de chegar até nós da forma como que devia. E aí nós chamamos de problemas, de doenças, de dificuldade de realização e arrumamos aí uma grande nomenclatura para explicar o inexplicável. Eu quero que você analise muito a sua família. Converse com sua mãe. Se ela abortou, não é responsabilidade sua. E você não tem nada a ver com isso. Mas você poderá encontrar nas palavras da mamãe uma forma de ajudar a atenuar até mesmo o sofrimento da mãe. Porque muitas mães abortam, às vezes por uma situação difícil, ou às vezes até por uma questão de saúde. Não foi provocado, foi um aborto voluntário. Mas isso pesa, meus queridos. Pesa, e pesa muito no seu destino. Você precisa olhar com amor para a sua árvore genealógica. Você precisa entender que você é o farol de luz que possibilita, se você tomar consciência disso, fazer com que a tua luz se expanda e ilumine a vida dos seus ancestrais, a sua vida e a vida das gerações vindouras. E você poderá deixar uma bênção ou uma herança abençoada para aqueles que ainda não nasceram. Pense nisso. Eu te desejo muitas felicidades.
E eu volto amanhã.